Meu nome é Mari Rivera, sou do estado de Veracruz, de um lugar chamado Tantoyuca. Hoje estou aqui porque tenho uma mensagem urgente para compartilhar. Não é uma mensagem qualquer, é algo que Jesus me pediu para falar, algo que pode transformar vidas, algo que você precisa ouvir. Glória ao Senhor, meus irmãos. O que vou contar agora é um testemunho tremendo, algo que marcou minha vida para sempre. Eu passei 6 horas no céu. Foi a coisa mais linda que eu já pude viver. Eu era apenas uma criança, mas milagrosamente Jesus me fez lembrar de tudo o que vivi. Hoje eu sei por quê. Jesus, quando quer usar alguém, ele usa quem ele quiser e da forma que ele quiser. Eu cresci em um lar dividido. Meu pai praticava bruxaria, mas um dia alguém levou a palavra de Deus até ele. Eu agradeço a Deus por cada pastor, por cada irmão que tem coragem de pregar o Evangelho, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Foi assim que pregaram para o meu pai sobre Cristo, aquele que cura, salva e restaura. Louvado seja o Senhor. Eles vieram até a minha casa e disseram: "O Senhor Deus pode fazer uma obra em você." Meu pai, mesmo envolvido com feitiçaria, sofria com enfermidades que nenhum ritual ou encantamento podia curar. Mas quando ele abriu seu coração para Cristo, tudo mudou. Depois de 4 meses frequentando a igreja, meu pai aceitou a Jesus como seu Salvador. Mas minha mãe, ela não queria nada com Deus. Ela era rígida, firme em suas crenças, presa aos costumes da nossa família. Ela gostava da bruxaria. Ler cartas, adivinhações, benzeduras, ela gostava disso. Quando meu pai falava de Deus para ela, ela se revoltava. Sempre dizia: "Você nunca vai me ver com uma Bíblia debaixo do braço, eu nunca serei cristã." Meu pai, com fé, respondia: um dia você também vai testemunhar desse Deus vivo." Mas ela retrucava: "Não, você enlouqueceu como todos esses crentes. Eu nunca serei cristã." As brigas eram constantes. Nossa casa parecia estar em guerra. Era grito, era discussão, era um ambiente pesado. Hoje eu entendo que onde Jesus não está, a paz também não está. Mas naquela época, eu só era uma menina tentando sobreviver ao meio do caos. Os problemas eram grandes e a dor parecia ser minha companheira desde sempre. Meus pais discutiam sem parar e eu e meu irmão presenciávamos tudo. Eu queria fazer algo, queria que aquilo acabasse. Mas o que uma criança pode fazer quando os adultos não a escutam? Naquela noite, algo tremendo estava para acontecer. Deus já tinha um plano, mesmo que ninguém ali soubesse. Enquanto meus pais brigavam, minha mãe estava me dando banho. O calor era insuportável, típico da nossa região, devia estar entre 40 e 45 graus. Depois do banho, ela me vestiu e me cobriu com um manto. A discussão deles só piorava. As palavras cortavam o silêncio como lâminas afiadas. Eu não aguentava mais. Meu coração doía e as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu olhei para o meu pai e implorei: "Papai, não brigue." Mas minha mãe, sem paciência e com raiva, virou para mim e disse: "Cale a boca, você é igual ao seu pai." Aquelas palavras foram como um golpe no meu peito. Eu só queria paz. Só queria que eles se amassem, que fossem uma família de verdade. Mas ali, naquele momento, percebi que nada do que eu dissesse faria diferença. Minha mãe mandou que eu fosse dormir. Ela me deitou na cama e puxou um dossel sobre mim, dizendo que era para os mosquitos não me picarem. O calor era sufocante e meu corpo suava, mas eu não podia me descobrir. Eu sabia que se fizesse isso, haveria castigo. Então, fiquei ali, imóvel, com o suor escorrendo pelo meu rosto, pelo pescoço, grudando minha roupa no corpo. Enquanto isso, meu pai continuava discutindo com minha mãe. Ele falava alto, tentando se fazer ouvir, tentando talvez convencê-la de algo, mas ela não cedia. O clima estava pesado, as palavras eram duras e eu chorava baixinho na cama, tentando segurar os soluços, tentando me fazer pequena, invisível, até que de tanto chorar, de tanto suspirar, meus olhos começaram a pesar. Eu me senti cansada, tão cansada. E então, sem perceber, os fechei. E foi aí que tudo mudou. Quando fechei meus olhos, vi 2 homens descendo do alto. Eles vestiam branco e caminhavam em direção ao meu corpo.
Suas vozes eram firmes e doces ao mesmo tempo. E então disseram: Viemos te levar. Eles não perguntaram se eu queria ou se podia ir. Apenas estenderam as mãos e, sem entender direito, senti meu corpo sendo puxado para cima. Em um piscar de olhos, estava subindo em uma velocidade indescritível. O medo deu lugar a uma paz inexplicável. Tudo o que era pesado dentro de mim ficou para trás, como se a dor nunca tivesse existido. Chegamos diante de uma porta estreita. Só cabia uma pessoa por vez. Achei que aqueles homens entrariam comigo, mas eles ficaram um de cada lado da entrada. Atravessei sozinha. Não havia paredes ao redor, apenas uma luz intensa que iluminava tudo. O brilho não machucava os olhos, pelo contrário, trazia uma sensação de plenitude. Foi então que percebi que minhas roupas tinham mudado. Já não vestia o que minha mãe havia colocado em mim antes de dormir. Agora, minha veste era branca e resplandecia, como a daqueles homens que me trouxeram. Segui andando, e à minha frente vi crianças da minha altura. Todos usavam roupas como as minhas. Não havia tristeza nos rostos, apenas serenidade. Enquanto observava tudo, uma voz poderosa ecoou, uma voz que tremia tudo ao redor, mas que não causava medo. Ela me chamou. Filha, eu te trouxe aqui porque tenho uma mensagem para você. Nos últimos tempos, você levará essa mensagem para a terra. Muitos não vão acreditar, mas isso não muda a verdade. Tentei encontrar a origem daquela voz, mas a luz era tão intensa que meus olhos não conseguiam enxergar além. No meio daquela luz, vi uma mão apontando. Era um homem imenso que estava sentado. Então a voz perguntou: Você sabe quem eu sou? Tentei olhar para ele, mas o brilho não permitia. Vi apenas uma faixa sobre seu peito. Eu não sabia ler, mas ele disse: Aqui está escrito: Eu sou quem eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Meu coração se encheu de algo que nunca senti antes. Um amor tão grande que parecia me envolver por inteiro. Perguntei com a voz trêmula: Senhor, que lugar é esse? Ele respondeu: Tudo isso é para aqueles que desejarem vir para cá. De repente, uma música começou a soar. Uma melodia tão linda e suave que parecia preencher cada espaço daquele lugar. Era como se tudo ali vibrasse com essa música, e não havia nada além de alegria. Não havia dor, não havia sofrimento, só um amor profundo que envolvia tudo. Enquanto olhava ao redor, Jesus veio até mim segurando uma bandeja dourada. Nela havia um frango inteiro. Ele olhou para mim e perguntou: Você está com fome? Eu disse que sim, porque de alguma forma sentia que sim. Mas antes que eu pudesse tocar na comida, ouvi aquela voz novamente: Você não vai comer. Jesus retirou a bandeja e então me explicou: Você sabia que a alma também tem fome? Você sabia que a alma também tem sede? É por isso que você está aqui, porque sua alma tem fome da verdade. Segurei firme a mão de Jesus, e ele me guiou por um caminho que se abriu diante de nós. Tudo ao redor parecia feito de algo que não existe na terra, algo puro e perfeito. A paisagem era indescritível. Caminhamos até um jardim tão belo que meus olhos mal conseguiam acreditar. Nunca tinha visto flores como aquelas, cores tão vibrantes que pareciam vivas. No centro do jardim havia uma flor diferente de todas as outras. Era imensa, mais bela do que qualquer coisa que já tinha visto. Eu perguntei: Que flor é essa? E a resposta veio com um tom suave e ao mesmo tempo firme: Essa é a rosa de Saron. Um vento leve soprou e o perfume daquela flor tomou conta de tudo. Fechei os olhos por um instante, sentindo aquela paz. Mas ao abri-los novamente, percebi que ainda havia mais para ver. Ainda havia mais para entender. Eu olhava ao redor, encantada. Tudo era tão vivo, tão real, e ao mesmo tempo tão diferente de tudo que eu conhecia. As cores eram mais intensas, os aromas mais profundos. O perfume daquela flor que eu tinha visto antes ainda pairava no ar, doce e suave, como se carregasse a essência do próprio amor. Senhor, que flor linda! Tudo isso é para quem quiser vir? Perguntei, sentindo uma mistura de admiração e esperança dentro de mim. Ele sorriu, e a luz que emanava dele pareceu se tornar ainda mais forte.
Sim, minha filha. Vamos continuar caminhando. Seus passos eram firmes, mas cheios de leveza. Eu o segui, sentindo-me envolvida por uma paz inexplicável. Muito em breve haverá um grande banquete neste lugar, e eu mesmo o servirei. Meu coração se encheu de expectativa. Se tudo ali já era tão maravilhoso, como poderia ser esse banquete? Ele então apontou para algo à nossa frente. Meus olhos se arregalaram ao ver uma grande mesa, coberta por um tecido branco tão brilhante que parecia feito de luz. Ao redor dela, inúmeras cadeiras estavam dispostas, cada uma com um nome gravado em letras douradas. Olhe, você vê todas essas cadeiras? Sim, senhor. Aproximei-me de uma delas e passei a mão sobre o nome gravado. Era como se eu pudesse sentir algo além das letras, como se houvesse vida ali. Senhor, o que está escrito em cada uma dessas cadeiras? Ele me olhou nos olhos e sua resposta me atravessou a alma. Aqui estão os nomes das pessoas lá na terra que abriram seus corações para que eu pudesse entrar neles. Elas me receberam através desta palavra, pela misericórdia do meu Pai. Naquele instante, compreendi. Aquele que estava ao meu lado era o Filho do Deus vivo. Minha mente tentava absorver tudo quando ele disse com ternura: Minha filha, agora vou te permitir olhar para os seus pais lá na terra. O céu à minha frente começou a se abrir, como uma cortina invisível sendo afastada. Aos poucos, uma visão foi se formando. Meu coração acelerou ao reconhecer minha casa, minha rua. Vi minha mãe dentro do quarto, parada ao lado da cama onde meu corpo repousava. Seu olhar estava distante, como se sua mente se recusasse a aceitar o que seus olhos viam. Então, vi seu corpo estremecer levemente. Com as mãos trêmulas, tocou meu rosto. A menina não está respirando. O silêncio que veio depois foi pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. De repente, o desespero tomou conta dela. Ela está morta! O grito dela cortou o ar. Meu irmãozinho, parado na porta, observava tudo sem entender. Meu pai surgiu na porta do quarto, com o rosto marcado pelo medo. Ele olhou minha mãe, depois meu corpo. Ficou paralisado. Então, sem hesitar, correu até mim e me pegou nos braços. Eu nunca o tinha visto tão vulnerável. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Deus, por quê? Eu queria tocá-lo, dizer que eu estava bem, mas nada que eu fazia chegava até ele. Então, algo mudou em seus olhos. Ele se lembrou de uma promessa. Clame a mim, e eu lhe responderei e lhe mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ele fechou os olhos, apertou-me ainda mais nos braços e clamou: Deus, se o Senhor existe, devolva a vida da minha filha. Eu prometo te servir. Foi nesse instante que senti uma reviravolta dentro de mim. O céu brilhou mais forte, um calor intenso tomou conta do meu ser. Tentei resistir, tentei gritar que eu não queria voltar, que eu já tinha encontrado a paz. Mas a voz dele veio mais forte do que tudo. É necessário, você precisa contar o que viu. Senti um impacto. E então, meus olhos se abriram. O primeiro som que ouvi foi o choro do meu pai. Ele ainda me segurava, o rosto afundado em meu peito. Minha mãe estava ao lado, as mãos tremendo, o rosto banhado em lágrimas. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender onde estava. Então, num esforço quase instintivo, fiz a única coisa que consegui. Pai, ele congelou. Devagar, afastou-se um pouco e olhou para mim. Os olhos, que antes estavam cheios de desespero, agora se encheram de espanto e esperança. Minha mãe deu um passo para trás com a mão no peito, sem acreditar. Eu tentei falar mais alguma coisa, mas minha garganta estava seca. Ainda assim consegui murmurar. Eu voltei. Meu pai caiu de joelhos, chorando, mas agora não era desespero. Era gratidão. Minha mãe ainda não sabia como reagir, mas eu sabia que algo dentro dela havia mudado. Aquele foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, tentei colocar em palavras tudo o que eu tinha visto. Mas como explicar a beleza do céu para quem nunca viu? O céu não é apenas um lugar bonito. O céu é um lar. Ah! Antes de ser puxada de volta, ele me olhou com uma expressão inesquecível. Não era tristeza, nem peso, mas uma urgência silenciosa, um amor tão grande que parecia abraçar toda a existência. Minha filha, escute com atenção. Sua voz ecoou dentro de mim como algo eterno.
Tudo está preparado, a mesa está posta, o banquete está pronto. Ainda há tempo para que as pessoas se salvem, mas o tempo não é infinito. Tremi por dentro. No fundo, eu já sabia, mas ouvir isso de sua boca trouxe um peso diferente. É estranho, pois eu era apenas uma criança, mas Jesus sabia a quem ele estava confiando sua mensagem. Eu entendo a importância e urgência da sua mensagem. Não quero que ninguém se perca, ele continuou, mas ai daquele que, no juízo final, não tiver me reconhecido como seu único e suficiente Salvador. Meu peito apertou. A eternidade parecia diante de mim. Ele segurou minhas mãos e falou com amor e firmeza. Você precisa contar. Tudo dentro de mim queria ficar ali. Mas agora eu entendia. Eu precisava voltar. Uma força irresistível me puxou. O céu se afastou, a luz diminuiu e, de repente, eu estava de volta. Meu corpo estava quente, vivo. Eu respirava. Mas minha alma nunca mais seria a mesma. E para terminar, eu queria te falar. O tempo para decidir não é infinito. Eu vi a mesa. Eu vi os nomes. Eu vi as cadeiras esperando por aqueles que ainda estão aqui. E vi a dor daqueles que não entenderam isso a tempo. Por isso, eu clamo. Eu suplico. Se você ainda não se entregou a Ele, faça isso agora. Porque a morte não avisa. O tempo não espera. E o céu vale a pena. O amor que se sente ali, a plenitude que envolve cada pensamento, a certeza absoluta de que nunca mais haverá dor, nem lágrimas, nem medo. Como alguém pode escolher perder isso? E sobre minha mãe? Minha mãe ouviu meu testemunho. No início, não sabia como reagir. Ainda tentava entender como sua filha, declarada morta, voltou à vida com uma mensagem tão poderosa. Mas vi em seus olhos que algo dentro dela estava mudando. Ela pensava na minha história, na oração desesperada do meu pai, no que aconteceu naquele quarto, quando tudo parecia perdido. Até que um dia, ela se ajoelhou. Com o rosto banhado em lágrimas, ergueu as mãos e disse: Deus, eu te reconheço. Eu creio. Naquele instante, minha mãe entregou sua vida a Ele. Ela entendeu. Não era apenas sobre minha volta. Era sobre o convite. A cadeira dela na mesa estava esperando, e eu passei a viver para contar essa história, para resgatar almas, para dizer ao mundo que ele é real, que o céu é real, que a eternidade está diante de nós, e precisamos escolher agora para onde vamos, e que, enquanto ainda há tempo, a mesa segue posta, esperando por aqueles que decidirão atender ao chamado.